Olha, de fato, as pesquisas apontavam que seria a eleição mais apertada desde 2000, né? Desde Al Gore e Bush filho, quando nós tivemos a famosa recontagem na Flórida, né? Enfim, alguns de nós nos lembramos, outros já tiveram que ler sobre isso nos livros de história, mas as pesquisas indicavam essa eleição extremamente apertada. E, novamente, né, como vocês apontaram, não é o que está acontecendo. O que eu gostaria, né, mas obviamente a gente não vai ter esse dado imediatamente, vai demorar uns dias para nós termos esse dado, é o índice de comparecimento eleitoral. Porque, e aí entra algo chave para nós entendermos o fenômeno Donald Trump, o fenômeno do trumpismo, que inclusive eu mencionei na minha primeira resposta. O eleitorado do Donald Trump é um eleitorado fiel. É um eleitorado que vai votar nele, faça chuva, faça sol. E nós tivemos, tanto no Wisconsin quanto em Michigan, tempo muito ruim nesse dia de eleição. Tivemos chuvas, tempestades. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, se debateu, né, sobre o impacto de uma tempestade em 1992, né, quando o então presidente Bush filho perdeu a tentativa de reeleição, né, então, porque estamos falando de um país onde o voto não é obrigatório, o voto, muitas vezes, ele foi pensado, né, 200 anos atrás, para não ser acessível em alguns lugares. Então, essa questão de você ter uma tempestade que afasta o eleitorado, ela muitas vezes é usada como justificativa ou como uma desculpa. Então, o comparecimento eleitoral vai ajudar a entender muito vai entender uma parte dessa derrota. Outra parte que é importante entender e aí entra o que a gente fala de boa parte do eleitorado, especialmente o eleitorado mais jovem, né? Que as pessoas, elas estavam motivadas a sair na rua e votar na Kamala Harris baseadas em exatamente o quê? Né? E aqui eu falo Kamala Harris, poderia ser talvez o Joe Biden também, né? A reeleição do Joe Biden provavelmente seria mais desastrosa ainda. Então, na eleição dos Estados Unidos, não basta você fazer uma campanha, você tem que ativamente pedir, convencer aquela pessoa a sair de sua casa, ir até um local de votação, ou se registrar como eleitor, né, dependendo do estado. Aqui no Brasil, todo mundo tem que se registrar como eleitor, é obrigatório. Nos Estados Unidos, não, você pode passar a vida inteira sem votar. Então você tem que ser ativamente incentivado a sair de casa e fazer isso. O que os democratas ofereceram em 2020 para os eleitores? Eu não sou o Donald Trump. E naquele momento, isso foi o suficiente. Esse ano, aparentemente, não foi suficiente. E, finalmente, um terceiro fenômeno, né? Então, questões naturais. Segundo, o comparecimento eleitoral no geral. E terceiro, o voto antecipado pelo correio. Nas últimas eleições, nós tivemos um aumento muito grande do voto antecipado pelo correio devido à pandemia de Covid-19. E o voto antecipado pelo correio foi muito marcado pela vantagem democrata nessa forma de voto. Os republicanos ativamente trabalharam nos últimos meses para que os seus eleitores também votassem por correio, para impedir uma discrepância nesse voto, para impedir uma discrepância, mesmo que momentânea, na hora da apuração dos votos. Então, embora nesse momento que nós estejamos conversando, isso não está decidido ainda, é importante, de qualquer maneira, as pesquisas apontavam um equilíbrio que até agora a gente não viu. E ao meu ver, a chave para entender esse eventual erro das pesquisas é pensar no comparecimento eleitoral, que o eleitor trumpista, ele é muito fiel, ele se engajou muito mais e ele vota faça chuva, faça sol, ao contrário do eleitor da Kamala Harris, que teve pouquíssimos incentivos para ir votar.